sou a Renata Rupper em mais um episódio do Calado, o podcast da Barco. Hoje aqui com Gustavo Ramos, capoeirista, Fabiano Marçal, nosso mediador, jornalista, historiador. Bom dia, Fabiano. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, então, nessa edição aqui do Calado, a gente vai falar sobre capoeira, né? E o Gustavo queria primeiro que você se apresentasse, mas falando, você começou com 9 anos de idade. Isso. E o que desperta, assim, a criança, né, para a arte? Como é que foi o teu despertar? O que te chamou a atenção? Eu quero fazer aquilo. Bom, a capoeira, né, ela sempre esteve presente, né, assim, nas escolas, né? Muitos capoeiristas começaram nesse âmbito ali da própria escola mesmo, né? Então, assim, eu fui uma dessas pessoas, conheci a capoeira na escola, né? Era um período ali curto, né? Então, assim, mas logo que eu comecei, eu já me apaixonei pela arte, né? E dali para frente, né, eu fui buscando a academia do mestre, né? Fui buscando mais conhecimento e, e fui dando continuidade, né, à capoeira. Interessante que você falasse esse negócio da escola, porque a gente não vê muito a capoeira nas escolas, né? Principalmente a gente estava falando aqui que é uma ainda tem muita perseguição, é muito marginalizado, justamente por causa disso, que ainda é uma arte de resistência, não é as elites elas não Sim, chegaram até lá, né? sim. E aí você, quer dizer, teve o primeiro contato na escola, mas eu tenho poucas referências assim de apresentações em escolas que acho que eu me lembro, não estou lembrado. Então, foi aproximadamente ali nos anos 90, né, para o começo dos anos 2000, né, a capoeira ela foi chegando, né, para dentro das escolas, né, inclusive hoje em dia, né, já é até uma arte obrigatória aí, a gente tem uma lei aí que já Aqui incentiva aqui no estado do Rio, no né, que estado do Rio. incentiva a capoeira a ser praticada nas escolas, né, serem ensinadas nas escolas. E ali nesse período ali dos anos 90, né, final dos anos 90 para o começo dos anos 2000, começou a ter realmente muitas aulas, né, de capoeira nas escolas, né? E foi nesse período ali, mais ou menos, que eu comecei, né? Eu não sei realmente se antes disso, né, antes desse período, a capoeira ela tinha uma força dentro do âmbito escolar, né? Mas no período que eu comecei, né, que foi aproximadamente Uhum. nesse período aí, ela era bem difundida assim nas escolas, né? Pouco tempo, né? Porém, assim, como até mesmo como uma arte de educação física, Uhum. né? E tal, ela era bem, acontecia bastante. Interessante. Porque geralmente as crianças elas vão atrás da bola, né? Sim, 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 Elas, verdade. eu lembro até quando eu era criança também, eu ficava vendo, a gente tinha medo. Mas como é que são as coisas? O preconceito, como é que ele vem enraizado já de muito tempo. A gente Uhum. tinha medo. Tinha uma roda de capoeira, a gente atravessava a rua, passava pelo outro lado. Sim, E sim. tinha medo de acontecer alguma coisa. Minha mãe sempre falava, ah, não, aquele pessoal ali é vagabundo. Verdade, verdade. Não tem. É E a gente verdade, estava sim. falando fora do ar aqui, ainda é uma coisa que está muito enraizada, ainda está muito no Sim, nosso existe. âmago, né? Existe o preconceito, né, das pessoas de associar a arte da capoeira a diversas outras coisas, né? Como a capoeira ela vem, né, do berço da escravidão, Uhum. né? Então ela acaba carregando muito, né, esse lado. Esses E estigmas, né? exatamente. Então, assim, ela de alguns anos para cá, né, ela vem acontecendo outras vertentes, né, da capoeira, como no esporte, né, ela já entra no ringue, ela já entra no âmbito do esporte, né. Então isso as pessoas agora estão vendo que ela pode chegar em Uhum. outros níveis, né. Quer dizer, você começou com 9 anos, né? Hoje está com trinta e trinta e dois dois anos. Isso. Você sofreu algum preconceito Sim, sim. nesse caminho? No começo mesmo ali,
né? Eu sofri muito, muito. As pessoas me intitulavam como uma pessoa que não queria fazer nada, né? Como se não fosse uma coisa que não desse futuro, né? Uhum. Que você não conseguiria nada com aquilo, que você seria taxado, né, na sociedade como uma pessoa que praticava algo que, assim, foi Um marginalizado, esporte mas é marginal. um esporte marginal, por mais que ele não era mais, Uhum. ele já tinha sido descriminalizado, né, muitos anos, porém carrega isso, né, até hoje. Até Mas na minha hoje. infância, no começo mesmo ali, quando eu comecei, né, os amigos de escola, né, ficavam ali nas brincadeiras e zoando, Uhum. né, até mesmo pela questão da religião, né, religiosidade ali, Isso, que envolve. que acaba que Associa. associa, né, um pouco atrelado, porém não é a mesma coisa. E aí as pessoas acabavam associando muito a essas questões, entendeu? Agora, é engraçado que eu trazer uma curiosidade aqui, porque eu fui lá pesquisar, né? Coisa de professor meu. E a capoeira, ela tem assim uma ligação, que a gente está no mês de junho, mês dos namorados, ela tem uma ligação quase que simbiótica com o namoro. Você sabia disso? Eu não sabia disso. Então, a arte, ela vem lá das nações Banto que vieram para o Brasil, o povo de hoje é Angola e o Congo, né? Sim. E existia uma dança, uma luta chamada Ngolô, Uhum. que era a dança da Sim, zebra, sim. né? Os rapazes, eles praticavam, havia essa cerimônia de iniciação, quando eles iam realmente passar para a vida adulta, e jogavam essa luta que era tipo mesmo a capoeira, que deu origem aqui no Sim, Brasil à sim. capoeira. E quem acertasse a cabeça do adversário, ou seja, quem ganhasse essa disputa, podia escolher qualquer menina dali e não precisava pagar o dote para casar. Uhum. Era o campeão, era o vencedor. E aí eu te pergunto agora, como é que a gente define quem ganha e quem perde, ou não existe isso na luta? Então, Não existe essa divisão entre o vencedor e o perdedor, ou é só uma exibição? Porque muita gente fala que é dança, muita gente fala que é luta, agora estão querendo não, transformaram o esporte até com sim. possibilidade de ser já esporte de demonstração nas Olimpíadas. Mas afinal de contas, como é que ganha, como é que perde, como é que é essa disputa? No caso, o jogo da capoeira, né? Ela é feita com perguntas e respostas, né? Então, assim, um capoeira pergunta, o outro responde. Então, ela, na verdade, é como se fosse um diálogo, né? Dentro da movimentação da roda. Olha. A capoeira, ela respeita, né? Alguns critérios, né? Primeiramente, o berimbau, né? O berimbau, ele é o senhor da roda. É ele que vai definir se o jogo vai ser rápido, se o jogo vai ser lento, né? Então, assim, a gente tem algumas vertentes, né, do modo de ser praticado ali, né? Por exemplo, né, vamos dar um exemplo assim, a capoeira Angola, né, que é o princípio né, da capoeira mais Uhum. antiga, né? Então, assim, a capoeira Angola, ela é uma arte mais, ela é mais assim, não vou te dizer teatral, né? Mas ela é meio que você não consegue identificar muito, né? Como que vai ser, como que o seu oponente vai reagir, Uhum. né? E tal. E ela assim, ela não se encosta muito, porém no momento que você tem a oportunidade, né? Você finaliza com algum golpe de finalização mesmo, né? Aí vem ali a capoeira regional, Uhum. né? Que por sua Que é vez a essa que capoeira veio para a regional academia. que veio para a academia, criada por mestre Bimba, Sim. né? E aí no caso a capoeira regional, ela é uma capoeira mais rápida e é uma capoeira mais em pé, uma capoeira mais lutada. Então, dentro desse âmbito da capoeira regional, ela vai ter uma disputa Uhum. entre os dois capoeiristas, né? Então, assim, o que vai definir vai ser a superioridade que você vai ter dentro do jogo, Uhum. né? Então, assim, por exemplo, é, é, tem a questão que quando você, às vezes a pessoa cansa ou a pessoa
não está ali, não consegue dar continuidade, né? E ele vai ali e aperta a mão. Se você observar nas rodas, né? A pessoa para o jogo ali, aperta a mão para finalizar. Então, assim, tem algumas pessoas que dizem que isso aí já é uma desistência, como se você Uhum. estivesse dando vitória ao outro. Uma vitória entre aspas, porque Sim. assim, na verdade não tem exatamente um vencedor e um perdedor, né? Mas assim, você olhando para dentro desse lado, né, você consegue identificar que a pessoa ela desistiu, né? Entendi. E também tem ali a questão da queda, né? Da rasteira, né? Então, assim, isso daí já vai definir também que a pessoa tem uma superioridade no jogo da capoeira, né? Pelo menos naquele determinado jogo ali. Então, vamos dizer assim, é um vencedor, Uhum. né? Mas não que exatamente ele vai ter o braço levantado ali como você ganhou É uma questão de o jogo. É uma reconhecimento questão de dos outros, né? reconhecimento mesmo, E exatamente. a hora de entrar e a hora de sair da roda? Porque eu fico vendo, eles vão trocando, né? Sim. Como que se define esse movimento da hora entra da hora de sair? Então, É a gente, natural, é instintivo, como é que é? sim, é determinado muitas das vezes pelo mestre, né, que ali é o condutor ali da roda, né, ele que muitas das vezes vai definir se o jogo ele pode ser comprado, que é como a gente chama, você vai comprar o jogo, né? Geralmente a compra do jogo, ela você tira a pessoa que está mais tempo, né, e vai jogar com quem entrou por último, no caso. Uhum. Então, assim, e você também segue o respeito da hierarquia, porque, assim, como outras lutas também, né, existe a hierarquia da graduação. Uhum. Então, assim, uma pessoa com por exemplo, vamos dizer assim, um professor, né, não tira um mestre, né? Você não vai comprar um jogo tirando o mestre. Aí às vezes acontece até do mestre ali fazer 10 jogos, Uhum. porque não tem ninguém que possa é, tirar ele do jogo, né? É, do Da jogo. roda. Caramba, cara, muito interessante. A gente está finalizando aqui esse primeiro bloco, mas tá muito interessante, porque tem muita coisa ainda que a gente tem que conversar aqui. A gente vai falar sobre o legado social, né? Toda essa parte que envolve as comunidades, esse grito de resistência. Agora vamos dar uma pausa ali para o cafezinho, daqui a pouco a gente volta. Tudo bem. Bom, o podcast Calado está de volta. Hoje a gente está falando sobre o tema capoeira. Estão recebendo aqui o Gustavo Ramos, que é instrutor de capoeira. E aí, agora a gente vai falar um pouquinho sobre grupos, né? Grupo Sim. de capoeira. Você vê os grupos formados, mas e afinal de contas, como é que eles surgem? De onde eles vêm? Como é que as pessoas se unem? Vamos montar um grupo? Você tem essa informação? Como é que foi com você para chegar? Ah, eu vou participar daquele grupo a partir de agora. Sim, então, os grupos, né? Existem alguns grupos bem antigos e esses grupos dominaram por muitos anos, Uhum. assim, somente eles, né? Devia existir alguns outros grupos menores, mas não tinham muito reconhecimento. É, então, assim, a gente tem ali o grupo Senzala, é um grupo bem antigo, né? O grupo Abadá, né? Que é um grupo bem antigo Isso a também. gente está falando em nível de Brasil, ou Nível de Brasil, Brasil. sim. Até mesmo porque, né, essas pessoas que fazem parte, esses capoeiristas que fazem parte desses grupos que levaram, né, a A capoeira raiz lá vem para do fora. Nordeste, vem da Bahia, né? Sim, da Bahia. O Rio de Janeiro O também Rio de Janeiro teve muita tem força. muita força também, né? Cada um foi incrementando também, né, a sua própria cultura ali, né, Uhum. do próprio lugar, né? Como a capoeira chegando no Rio de Janeiro, ela sofreu bastante mudança, bastante variação, né? Tem até toques que foram criados ali dentro das rodas de capoeira do Rio de Janeiro, né? Exclusivos daqui do Rio de Janeiro. Exclusivos, isso aí. Então, assim, aí voltando aqui, né, a questão dos grupos, né, esses grupos antigos que foram dando origem a outros grupos novos, né, que existem aí. Então, assim, mestres que foram, capoeiristas que foram se formando mestres, Uhum. né,
E aí, às vezes, por querer, né, ter um objetivo de ter o seu próprio grupo, às vezes por discordar de algumas coisas, né, de querer incrementar outras coisas também, né, ele como mestre está apto, né, a criar o seu próprio grupo e levar o seu próprio trabalho, né? Então, assim, a capoeira, ela diferente do jiu-jitsu, por exemplo, né, até de outras artes também, marciais, né, ela não segue muito um padrão, né, assim, pré-moldado, né? Acadêmico, né? Exatamente, né? Existe até uma federação de Uhum. capoeira, né? Porém, ela não é, ela assim, a maioria dos capoeiristas dos grupos não seguem a federação, né? Cada grupo cria a sua maneira, o seu modo, tanto é que golpes que são, eles têm vários nomes, né? Tem grupo, tem um mesmo golpe ali, ele tem diversos nomes, né? Cada grupo tem o seu nome, né? Dado ao movimento. Uhum. E a questão para formar um grupo é basicamente isso, né? A pessoa, o capoeirista ali formado como mestre, ele realmente ele está apto, né, a formar o seu próprio grupo. Então, por várias questões ali, a pessoa decide, né, criar o seu próprio grupo, né? Como aqui em Arraial do Cabo, por exemplo, né? A gente vem de uma linhagem do Capoeira Brasil, que o Capoeira Brasil é formado por um mestre chamado Mestre Boneco. São três mestres, na verdade, né? Mestre Boneco, Paulinho Sabiá e Paulão Sabiá. Eles criaram, né, esse grupo Capoeira Brasil a partir do grupo Abadá, né? Então, assim, eles saíram do grupo Abadá e formaram o Capoeira Brasil. E aí, por exemplo, a gente fazia parte do Capoeira Brasil e um determinado capoeirista lá se formou mestre Uhum. e com isso, né, ele já tinha alunos lá no grupo dele, né, lá do Capoeira Brasil, ele já tinha uns alunos dele, né, nos lugares onde ele dava aula. E quando ele resolveu sair para formar o seu próprio grupo, né, essas pessoas foram acompanhando ele, Uhum. né, como a gente. E no caso aí, chegou um determinado momento, né, que um capoeirista aqui de Arraial do Cabo se formou mestre e decidiu também sair e formar o seu próprio grupo, né, que é o nosso grupo aqui da cidade. Né? Assim, no nosso caso, foi muito para a gente poder ter mais domínio, Uhum. né? Porque assim, cada região, né, tem o seu Criar uma modo, né? identidade, né? Criar uma Exatamente. raiz cabista ali. Como é Isso que você aí. define hoje que seria a capoeira cabista? O que que ela difere daquilo que tem aí por fora? Tem alguma característica que é única Bom, daqui? eu acho que assim, na verdade, a gente segue bastante um fundamento, sabe? Porque assim, como eu falei antes, né? A capoeira ela não tem muito, ela não é aquela coisa federada ali, Uma aquela coisa que é a regra, regra, exatamente. né? Porém, existe um fundamento, Sim. né? Existe um fundamento lá, que no caso a nossa linhagem é da linhagem regional, né? Do Uhum. mestre Bimba. Isso. Então, assim, então a gente segue muito um fundamento lá de trás, né? Porém, lógico que ela vai se moldando também ao contemporâneo, Uhum. né? Porém, existe um fundamento, né? A gente acaba seguindo um fundamento, um modo de fazer, né? De praticar e tal. O que muda muitas das vezes assim são alguns detalhes mesmo, né? E no caso assim, a gente com um grupo nosso aqui da região, a gente consegue definir melhor de acordo com a cidade, né? De acordo com o lugar, Tem né? quantos participantes hoje? O nosso grupo ele está com aproximadamente de 20 a 30 pessoas Aí, agora a gente praticando. entendeu um pouquinho, a gente já falou como é que surgem os grupos, mas a organização, por exemplo, você começa ali pelo batizado, né? Que geralmente na história é nessa cerimônia do batismo que você escolhe o nome ou lhe é dado o seu apelido, né? No caso aqui Exatamente. você falou que os mestres é que escolhem os apelidos, você acabou ficando Gustavo mesmo. Eu acabei ficando como Gustavo. No caso, na verdade, tem alguns grupos que o aluno, Pode né, escolher. pode escolher o seu próprio apelido, e tem alguns grupos que o mestre escolhe o apelido. Né? A minha linhagem do meu grupo geralmente o mestre escolhe o apelido. Né? Então, assim, na época o mestre, vou ver um apelido para você,
e aí foi deixando, e todo mundo é Gustavo, 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 Ficou e foi Gustavo ficando mesmo. Gustavo, né? Mas na verdade o apelido é realmente, como você falou, né? Ele geralmente é dado no batizado, porque o batizado ele é a primeira graduação, a primeira corda, né? Uhum. É, a entrada, né? Na capoeira. Então, assim, aí depois é troca de corda, né? Isso. Você vai trocando a corda. O batizado você é só o primeiro, né? Então, realmente, o batizado você vai receber o apelido, né? Vai receber a sua E primeira depois de graduação. quanto tempo que você está apto ou apta, né? Depois a gente vai falar também sobre as mulheres, Sim. a receber o batizado. O que que define isso? Qual é o caminho que você tem que percorrer? Por exemplo, comecei hoje, nunca tinha praticado, até chegar ao batizado. Como é que é? Então, o batizado, no caso, é algo assim muito inicial, né? Então, assim, ele não exige muita coisa. Uhum. Exige mais a pessoa tá praticando, Isso. né? E tá buscando, né? A força de vontade, Força de né? vontade. Então, assim, basicamente não tem muita exigência ali. Então, assim, por exemplo, se você começa a praticar capoeira hoje e o batizado é daqui a 3 meses, você vai participar do batizado e vai receber a sua Ah, primeira então ele graduação. já tem uma data sempre pré-definida. Sim, geralmente no começo do ano, né, os mestres já estipulam ali uma data, Uhum. né, não tem um padrão, mas aí E é uma vez por ano. uma vez por ano, né? E aí quem começou a capoeira ali há pouco tempo vai receber a sua primeira graduação, né? E que não é também uma corda muito alta, né? No caso, vai ser Uhum. uma corda compatível ali com o início, né? E a pessoa já é batizada, então ela já tem a sua primeira corda. E aí, dali em diante, né, a pessoa vai estar buscando cada vez mais, né, treinando e buscando também o fundamento da capoeira, porque a capoeira ela não é só a parte física, né? Ela Isso. tem. Agora, a questão das cordas, a gente vai chegar nessa questão Sim, dos sim, estudos ali, só para seguir o roteiro. certo. As cordas, você vai acrescentando as cores, né? Você vai acrescentando, tipo, presilhas. Sim, sim. No caso, Ou ela troca de cor mesmo. ela troca de cor, né? Ela troca de cor mesmo. No caso, assim, cada grupo também, né, tem a sua coloração Tem ali de muita cordas, variedade. né? Eu cheguei Tem a, muita, na muita. pesquisa, eu cheguei a ver que pode chegar a ter 16 variedades de Isso aí, cordas, né? exatamente. E aquele negócio, né? As cores, elas vão mudando de patamar, né? Por exemplo, Sim. às vezes uma corda verde, no caso a minha corda verde como instrutor, né? No meu grupo é instrutor, Uhum. mas tem grupos que a corda verde é iniciante, né? É o começo. Na verdade, assim, eu acho que poderia melhorar isso, mas assim, já é Padronizar, um, fazer um padrão, né? é um padrão, porque assim, até mesmo a gente às vezes chega numa roda, em outro lugar, e a gente não sabe o que a pessoa representa ali, se a pessoa é um professor, se a pessoa é um instrutor, é um mestre. E aí, no caso, tem aquela questão ali da hierarquia, Uhum. né? E aí a gente tem que observar muito para você poder entender, né? Você pode às vezes perguntar, Claro, mas você não vai conseguir perguntar tudo ali no momento de euforia de uma roda, exatamente. né? Então você vai ter que assim trabalhar a sua observação, né? Para você conseguir compreender quem é quem dentro da roda, para você poder chegar ali e comprar um jogo, por exemplo, né? Então, assim, a questão da graduação é meio que de grupo para grupo. Porém, ali voltando àquela questão também do fundamento, Uhum. né? Existe um fundamento, existe uma base, né? Então, tem alguns grupos que seguem, procuram seguir bastante o fundamento, né? E tem outros grupos que Que já, são não, eu vou livres fazer mesmo, do que jeito vão que fazer do nosso jeito aqui. exatamente. Então, assim, o nosso grupo, ele segue bastante, por exemplo, a questão da graduação, muita linha do Senzala, né? Então, assim, basicamente é a graduação do Senzala. E o Uhum. Senzala, né, como eu falei lá no começo, é um dos grupos, Na né, mais referência, né? antigos ali, né? E a gente acaba por seguir essa questão da graduação do Senzala. E aí, no caso, né, a graduação, a coloração, ela ela é feita de uma forma tingida, né? Ela é uma corda crua e ela é tingida com colorante.
Aí existe, né, a Federação de Capoeira, que já é feito com cordel. Ele Uhum. já é ele já é trançado, né? O cordel ele já é colorido, né? Acho que é seda, né? Uhum. E ele vai sendo trançado ali. De acordo E com aí o esses nível. grupos mais federados assim, tem essa vertente também do cordel, né? Legal. Gente, o papo tá ótimo, né? E passa rápido. Sim, A sim, gente né? nem vê o tempo passando. A gente vai fazer mais um intervalo. Estou aqui com o Gustavo Ramos, que é instrutor de capoeira, e daqui a pouco, no próximo bloco, aí sim, a gente vai falar um pouco sobre essa questão que vai para além do físico, né? Que vai para a alma, que vai para o conhecimento, que vai Exatamente. para a ancestralidade, para essa conexão mesmo Boa. com a origem, né? Vamos lá. Perfeito. Bem, o podcast Calado de volta aqui nessa edição especial falando sobre capoeira com o Gustavo Ramos, que é instrutor e pratica desde os 9 anos de idade. E aí, a gente está falando em praticar, a gente pensa só naquela questão física mesmo, né? De condicionamento físico, de movimentos, etc. e tal. Mas é muito mais que isso, né? Sim, sim. A gente estava conversando aqui no intervalo, tem toda essa questão também do aprendizado, né? Como é que você estuda capoeira? Então, é exatamente isso aí, né? Às vezes as pessoas têm a visão, né, de que a capoeira é o salto mortal. Primeiro tem muito isso, né? Uhum. Ah, você é capoeirista? Dá um mortal aí, então, É. né? Então, assim, na verdade, né, a parte acrobática, a parte física, né? Nem faz tanta parte, né? Entende? Porque, na verdade, assim, o movimento que tem na capoeira tem alguns movimentos que existem em outras artes também, né? Uhum. Por exemplo, tem a bananeira, ali, a gente chama de bananeira, né? E aí também tem na ginástica olímpica, tem Sim. outras artes É mais também para exibição para mesmo, né? exibição. Porém, tem a diferença que na capoeira, todos os movimentos são olhando para o oponente, Ah, é? olhando para o capoeira. Não existe nenhum movimento que você deixe de ter o contato visual, E por que isso? porque você está numa luta também, Uhum. né? Sim. Então, assim, ao mesmo tempo que ela é uma dança, ela também é uma luta, né? Então, a partir do momento que você tira o olho do oponente, você dá uma fração de alguns segundos para você se perder dentro do jogo, Sim. né? Porque, assim, aí vamos entrar num jogo de graduados, de pessoas que já têm uma experiência, né? É trabalhado ali com segundos, Uhum. né? Para você poder ter uma vantagem, né? Então, assim, aí, logicamente que as pessoas, né, a sociedade, quem não conhece a capoeira, vai sempre ter a noção de que a capoeira é somente aquilo ali, né? É a roda e o Uhum. jogo. Porém, a capoeira ela é muito mais extensa do que isso, né? A gente tem a parte do canto, né? Da musicalidade, né? Tem a parte da instrumentação, né? Que você aprende a tocar instrumentos, você aprende a ter o ouvido para a música, Você toca né? Eu toco instrumento instrumentos, sim. Na verdade, isso aí é algo que vai sendo exigido, né? Com o com passar o passar do dos tempo? anos ali, do tempo e de acordo que você vai se graduando, é necessário, você estar aprendendo isso, né? Geralmente ali numa corda que vai passar de um aluno para um graduado, né? É necessário você saber tocar Uhum. os toques de berimbau, pelo menos os mais utilizados, né? Existem vários, mas existem os que são mais utilizados nas rodas, né? Aí também tem o pandeiro, tem o atabaque, né? E aí tem algumas rodas também que usam o agogô, que é Uhum. né, que Sim. tem dois sons ali. É, até algumas rodas de Angola usam até o triângulo também, mas é mais para a parte do Nordeste ali e tal. E também tem a parte cultural, né? Que é necessário você compreender um pouco da história, né? Você compreender o fundamento, As né? Da raízes, né? As arte, as raízes raízes. daquilo lá. Então, assim, ela não se limita somente à parte física, realmente, né? Na verdade, ela é muito superior a isso, né? Porque se for só isso, a gente
a gente sai da parte da cultura, né? A gente perde a parte cultural, né? Então, assim, é uma coisa que é uma luta, né, de muitos mestres, muitos capoeiristas, que isso não se perca, não perca a parte cultural, né? Então, por isso que tem muitos grupos, muitos mestres que fazem questão de manter, né, certas tradições, né, para que isso não se perca, até mesmo porque, assim, já se perderam muitas coisas, Sim. né? Mas a gente luta para que não se perca. Então, assim, as pessoas às vezes têm essa noção realmente, a capoeira tem que ir mortal, tem que chegar ali, tem que jogar. Aí tem pessoas que às vezes querem praticar e às vezes tem alguma limitação física, né? Tem alguma questão, às vezes a idade, né? Vários tipos de limitações ali que às vezes a pessoa tem ou coloca, né, à frente como barreira, sendo que a capoeira ela tem condição de muito mais coisas, né? Aí a gente está falando sobre essa questão da inclusão. Quer dizer, É, a pessoa que tem algum problema físico, tem alguma. Para reabilitação isso. também. Eu estou me reabilitando de alguma coisa, eu estou saindo de uma operação, também é aconselhável? Não? Sim, sim. É, porque assim, primeiramente, né, a gente trabalha muito com a parte de alongamento, Sim. né, que é necessário, né? Então, assim, é uma parte que a pessoa ela vai conseguir se encontrar ali dentro do limite dela, vai ajudar ela, né, nesse processo, né? Eu já tive algumas lesões, né, que assim, algumas pessoas colocariam como impossível participar, Uhum. né? Mas eu sempre fui com essas lesões, sempre fui ao meu treino lá, a participar com essa lesão, e muitas das vezes vai até melhorando até mais rápido do que eu imaginava, até médicos imaginavam também, né? Lógico que você vai ter um limite, né? Você vai ir se limitando, porém a capoeira ela proporciona, né? Esse acalento ali para a pessoa que realmente tem alguma deficiência, né? Como a gente já teve no nosso grupo aí pessoas até que têm problemas neurológicos, né? Isso que eu ia De falar. nascença mesmo, a É. gente a gente tinha um rapaz que treinava com a gente, ele tinha paralisia infantil, ele teve paralisia infantil, né? E ele já estava com 40 anos, né? Olha. E ele amava a capoeira, é porque ele se mudou aqui da cidade, mas ele fez por muitos anos. E assim, e ali a gente conseguia enxergar como a capoeira ela Uhum. consegue, né, entrar na vida das pessoas independente das suas dificuldades e limitações, né? É. Hoje o mal do século são, que nem você falou, os transtornos mentais, né? Sim, sim. Principalmente o TDAH, que é o déficit de Sim, atenção, perfeito. hiperatividade, que as escolas estão lotadas, os consultórios dos psicólogos Sim. estão lotados. E aí eu te pergunto, o pessoal que está nos assistindo, de repente tem um filho na sua idade, você começou com 9 anos, né? Sim, sim. Tem alguma idade mínima para começar? Olha, não tem idade mínima, não tem idade mínima. A gente consegue observar crianças de 2 anos já Olha praticando a só. capoeira. Ela já consegue ali, né, vai realmente Fazer as movimentando o gingas, né? corpo, a ginga, já começa a bater a palma, começa a cantar, né, e aí você Quer vê dizer, que tem é até a muito mais, palma, é né. muito mais essa questão da sociabilidade também que é Sim, importante, né? sim, é muito importante. Socialização. Perfeito. Isso aí é uma dos princípios, né? Se você for colocar assim. A gente observa no mundo da capoeira crianças que chegam bem acanhadas, Uhum. né? E muitas das vezes a gente não sabe o que aquela criança passa dentro de casa, né? Qual é a dificuldade dela. E aí a gente percebe às vezes uma criança bem quieta, não fala muito, bem envergonhada, e aí passa um mês ali praticando a capoeira, já está se comunicando, né? Já está mais solta, já está a postura muda, né? A gente consegue observar Confiança, né? confiança, autoconfiança. A Autoconfiança. gente consegue observar isso assim bem rápido. Não demora muito, a gente percebe isso, né? E aí você consegue realmente confirmar, né, que a capoeira ela tem um poder muito mais além do que muitas pessoas pensam, né? Ela Aí consegue.
Consegue transpor, né? Isso aí, Quebrar exatamente. barreiras, Isso aí. quebrar paradigmas, né? Isso aí, exatamente. Aí ela chega num ponto que ela começa a ir para academia, né? As academias de ginástica, e agora ela já chega lá nos ringues, no UFC, tá se movimento para se transformar em esporte olímpico de exibição, como foi o hip hop agora, né, na Olimpíada Verdade, sim, passada. sim. Isso não vai matar essa essência? Você concorda, você discorda? Qual a tua opinião sobre isso? Isso vai quebrar, porque aí a partir do momento que se torna uma coisa olímpica, vamos dizer assim, vai ter que ter critérios e regras que todo mundo que Certo. quiser chegar até lá vai ter que seguir essa cartilha. Isso não vai quebrar essa essência dessa liberdade, desse grito e justamente dessa, como é que eu te digo, dessa resistência às Sim, regras, que sempre foi a resistência às sim, regras, sim, né? sim. Como é que é isso? Então, na verdade, eu acredito que seja seja assim, uma vertente de um núcleo, né? Uhum. Então, assim, a gente tem um núcleo ali da capoeira e ela vai tomando outros caminhos, né? Realmente, existe uma comunidade aí de estudiosos da capoeira, de mestres, né, e tal, que realmente não acham essa vertente tão favorável para a parte cultural da capoeira, por justamente como você falou, né? Pode estar matando ali A essa essência, né? Então, realmente, assim, a gente tem uma luta, de resistência da cultura, né? Porque a capoeira ela não pode perder a parte cultural. Sim. Porém, né? Assim, a gente vendo pelo lado do esporte, né? A Da própria juventude, difusão, né? difusão da própria capoeira, né? Então, assim, eu vejo como, na minha opinião, assim, eu vejo como uma parte positiva, um lado positivo, né? Desde que respeite a cultura, né? E os fundamentos básicos, né? Uhum. Da arte da capoeira, né? A gente também não pode chegar ali e querer modificar por completo Sim, algo que já tem um fundamento, já tem um certo padrão ali, né, inicial, né? Então, assim, existem alguns grupos que mudam muito uhum. esse fundamento, né? E assim, eu não concordo. Eu acho que a gente tem que a cultura ela não pode morrer, né? Então assim, porque é uma resistência, né? A Sim. capoeira ela vem já de uma resistência ancestral ali, que ela era a arte que defendeu o escravo, né? O negro Uhum. escravizado, né? Em ânsia de liberdade, né, em busca de liberdade. Então a capoeira, ela realmente ela era usada como uma arte de liberdade, de busca da liberdade. Exatamente. Então, assim, eu acho que é um caminho bom, né? Porém, ela realmente tem que manter a parte cultural, né? Não Porque pode perder você o vê que o, fundamento. o próprio hip hop ele saiu do programa olímpico, ficou uma edição, né? Então são essas coisas que a gente que criam, né? Uhum. Talvez vendo um potencial comercial e não é só isso. Sim, verdade. A gente vai para o último intervalo dessa edição do podcast Calado e na volta a gente vai falar de um tema meio polêmico, que é cultura e religião. Será que elas realmente se misturam? Até daqui a pouco. Tudo bem? O podcast Calado aqui dessa edição falando sobre capoeira, último bloco. Estou aqui com o Gustavo Ramos, que é instrutor, né? E antes do intervalo a gente falou que ia falar sobre um tema polêmico, que é religião e cultura. Todo mundo associa que a capoeira ela está ligada às religiões de matriz africana, quando na verdade isso não tem nada a ver. O que acontece é que, como eram os focos de resistência daquela identidade, daquele povo que veio escravizado para o Brasil, eles mantiveram essas tradições. Tanto que o próprio Gustavo está aqui, ele não é da religião de matriz africana,
queda. Explica para mim essa confusão e como é que na sua mente, na sua vida, você trabalha isso. Sim, verdade. Você já até falou, né, que realmente é do mesmo berço, né? O povo africano, né, veio com a sua religião, trazendo em seu coração a sua própria religião, né? E a capoeira, no caso, ela é afro-brasileira, né? Uhum. Ela não é uma arte que foi criada na África. Aí, voltando até aqui no início do podcast, quando você falou do engolo, né, tal, Isso, exatamente. existem como é que eu posso dizer assim, essas influências, né? Uhum. Porém, ela é uma arte de resistência para a libertação da escravidão. Então, assim, a escravidão aconteceu aqui no Brasil, né? E aí, no caso, as pessoas foram, né, procurando ali, né, uma forma de Inclusive, resistir, alguns né? historiadores, eles colocam o Quilombo de Palmares como berço da capoeira no Brasil. Teria surgido lá dentro, Sim, né? Que justamente como essa forma de os escravos foragidos que iam para os quilombos usavam aquela arte como uma forma de defesa de pessoal mesmo. defesa. Tanto é que o quilombo resistiu por 100 anos, Sim, né? exatamente, exatamente. A tentativa, várias tentativas de capitães do mato, Sim. do próprio Foi o maior exército, quilombo, né, do de Brasil. tomar. Então, alguns historiadores eles associam a origem no Brasil da capoeira justamente a Palmares. Sim, sim. A gente não tem muito relato escrito, né? A Sim. gente tem pouco relato escrito e muito falado, né? Então, assim, a gente acaba que a gente vai ter uma visão ali do que a gente ouviu, porém a Uhum. gente não tem, assim, tantos relatos escritos ali, né? Para a gente realmente ter uma certeza, né? Da onde, qual Exatamente. a localidade ali que iniciou. Mas, assim, o que a gente pode definir é isso, né? Que ela foi realmente algo criado pelos escravos, né, como defesa ali e Uhum. realmente resistir e se libertar. E quando eles conseguiam se libertar, eles fugiam para os quilombos, né? E o quilombo dos Palmares foi o maior quilombo aí do Brasil, né? O Exatamente. que mais resistiu. Existiram outros quilombos também, né? É, então, assim, na questão da religião, né? Existe até um mestre que fala isso, né? Que a capoeira ela não tem religião. Quem tem religião é o capoeirista, Exatamente. né? A pessoa tem a sua religião. A capoeira vamos dizer assim que ela é neutra. Lógico que ela carrega, né, um pouco disso com ela por conta, né? Voltando de que é do mesmo berço, é o mesmo povo, né? Que criou a capoeira, né, eles também tinham a Os sua próprios própria instrumentos, religião, né? os próprios instrumentos, isso aí, né? Muitas das canções são As canções, associadas, exatamente. Principalmente hoje em dia, se a gente for puxar assim, é até mais as canções, mas né? das Que fazem canções. menção muitas das vezes aí ao candomblé, ao banda, né? Agora, eu ia fazer uma pergunta sobre essa questão cultural, não, eu ia perguntar, tem muito branco na capoeira? Sim, sim. Hoje em dia ela é assim, tanto é que Tá ela mesclado. está mesclada no Brasil e lá fora também, né? Porque ela está em praticamente todos os países do mundo já, entendeu? Tem lá, tem no Japão, tem na Europa inteira, né? Então, assim, e lá tem muitos países que são praticamente todas as pessoas Sim. são brancos, né? Então, assim, eu acho que isso já não cabe mais, né? Uhum. Já não cabe mais. Lógico que tem ainda o preconceito de algumas pessoas que acham que isso aí é luta de negro, né? Sim. Mas, assim, eu acho que isso aí já é uma coisa bem diminuída, assim, que já não cabe mais, entendeu? A gente já não vê tanto isso, né? A gente vê mais realmente essa associação da capoeira com a religião de matriz Uhum. africana, que eu, assim, particularmente, acho que tem que cada vez mais, assim, separar, E como é que né? separa? Porque, no caso, assim, é aquela questão, né? A gente tem É popularizando mais? Você acha que o fato de se tornar realmente uma modalidade esportiva vai ajudar isso? sim, eu acredito que vai ajudar sim, porque ela vai ser mais difundida, vai ser mais a população ela vai conhecer mais a capoeira, vai ver que ela
ela tem um potencial, Uhum. né, de esporte, Sim. né, de inclusão, né, de várias coisas ali que vai ajudar as pessoas e ela pode estar na sociedade de uma forma diferente da sua origem, né? Então, assim, a gente tem essa luta, né, para realmente destacar de certa forma, né? Não que não faça parte, né? Porque foi como você falou, existem as músicas, isso aí a gente não vai tirar desse Não, contexto, nossa né? A gente não raiz não se vai, a perde, né? raiz não se perde. Porém, as pessoas elas precisam entender, né, que a capoeira ela não tem religião, entendeu? Ela não tem religião. Quem tem religião é um capoeirista. Então vamos lá, dentro dessa frase a gente vai pegar ali, todo grupo vai ter um mestre, Uhum. né? Então o mestre ele é quem define tudo que vai ocorrer dentro daquele grupo, né? Dentro da roda, Uhum. né? Então assim, se ele tiver uma religião e ele quiser colocar, atrelar, né, o grupo dele àquela religião, né, ele vai fazer isso. E vai ficar quem ache, Vai participar quem quem acha se interessante, que acha que identifica, se né? identifica, exatamente. Então, assim, eu acho que é basicamente isso. Mas realmente a capoeira ela é do mesmo berço, mas ela está muito, muito além disso. Ela está muito à frente de religião, né? Ela, inclusive, ela é praticada em vários outros lugares, né? Como igrejas também evangélicas, ela é praticada. Existem até grupos aí gospel, né, Países, né, que são evangélicos, muçulmanos, países que são muçulmanos, isso aí que tem outras culturas, né? né? Ela está lá presente, né? E inclusive lá fora, né? Ela é ela é levada com toda a sua origem, Toda a sua inclusive raiz, com toda a as sua suas raízes, raiz, né? inclusive a linguagem portuguesa, né? A nossa língua portuguesa. Então, assim, a pessoa para chegar numa certa graduação lá, Uhum. né? Um estrangeiro lá, é, ele vai ter que aprender a língua portuguesa, senão ele não evolui, É porque a aquela questão que você capoeira é estava falando do brasileira, estudo, que são né? os níveis que você É isso vai aí, a gente vai passando, chegar né? a gente volta naquele ponto exatamente, que é mais além. E as mulheres? Como é que elas surgiram e como é que Arraial do Cabo, por exemplo, a mulherada aí está envolvida? Como é que tá? Sim, sim. Então, as mulheres, né, no começo ali da capoeira, né, se você for puxar ali o fundamento primário ali, você vai ver mais as mulheres cantando, batendo palma, né? No Você está começo lá dizendo elas não uma coisa jogavam, interessante, né? desculpa te cortar, Sim, mas o contexto é sim. interessante. Que o capoeirista não necessariamente ele ginga ou ele roda, ele pode só estar tocando ou cantando também, e é Sim, capoeirista do mesmo sim, jeito. sim, sim. Tem essa a questão até da inclusão, né? Sim. Até assim, tem algumas pessoas que vêm falar comigo, né? Poxa, eu gosto tanto de capoeira, sempre gostei muito de capoeira e tal, mas eu tenho uma limitação aqui, ali, Física física, mesmo, né? e às vezes, pô, a minha idade não deixa, já passou meu tempo e tal. Mas assim, a capoeira ela é multidimensional, né? Ela é multidimensional e multifuncional, né? Uhum. Porque assim, você consegue dentro, por exemplo, na parte física ali, se a pessoa jogando ali, você consegue movimentar todas as partes do seu corpo, né? Exatamente. Tem movimentos que você a ponta dos seus dedos, né? Tem movimento que você cai de cabeça no você faz uma bananeira e você cai com a cabeça no chão, né? Você faz um movimento com a cabeça no chão. Então assim, ela é multifuncional e multidimensional pelo fato dela conseguir dela ter muito, o leque é muito grande, né? Uhum. Então assim, as pessoas têm essa visão, mas é físico, né? É capoeira. Não, você pode chegar ali e somente participar com a palma, somente com a Exatamente. palma, porque a palma Aí também é um instrumento, né? Como a se gente fosse estava falando das um mulheres e tem essa questão mesmo sim, de você mesmo se limitar, né? Você mesmo se limitar, falar, eu nunca vou conseguir fazer isso. sim, uma autobarreira, né? Meio que Então a as pessoas pessoa vêm de repente e falam assim, é, nossa, mas como é que fulano consegue? sim, sim, sim. Aquela coisa, né? Vamos botar o pré-conceito, né? Você, Exatamente. você tem um conceito de algo que você não fez, né? Então, assim, para você ter um conceito real, você precisa participar, né? Você precisa ir lá, né? Procurar saber,
para você poder ter um diagnóstico ali do que é aquilo, né? Então, assim, é questão mesmo de você se colocar, né, de forma aberta para você aprender, né? Então, assim, as limitações as pessoas vão ter, né? Mas, como você falou, né, e eu estava falando até, que você pode chegar ali, você pode bater palma, você pode tocar um instrumento, você pode cantar. Uhum. Existem capoeiristas que têm até dificuldade mesmo de locomoção e tal, mas são ótimos, a gente chama de cantadores, né? Uhum. São os cantadores que, assim, pessoas que cantam muito bem, né? E somente fazem isso. Aí A você vai falar tradi- assim, ah, mas ele não é capoeirista? Ele não é capoeirista? É, né? Lógico que é. Mais até que os outros que só vão lá para se exibir às vezes. Exatamente, porque às vezes essas pessoas só sugam da arte. Só estão lá Ela se não entrega exibindo. nada, né? Exatamente. Então a arte ela necessita de entrega também. Uhum. A capoeira ela necessita de pessoas que queiram Alimentam, né? alimentar, né? Que queiram, como o que vocês estão fazendo aqui, o que nós estamos fazendo aqui, né? A gente está difundindo a Exatamente. capoeira, explicando, né? Tirando dúvidas, né? Pessoas que não conhecem, né? Então, assim, ela tem um poder gigantesco, gigantesco da pessoa se socializar, da pessoa até mesmo, às vezes a pessoa tem uma lesão, né? Às vezes não tão grave, e a pessoa ali, de acordo com o treino, de acordo com a dedicação dela, aquela lesão vai até diminuindo, por incrível que pareça, né? Às vezes a pessoa, mas eu vou fazer uma arte física ali, vai me piorar. Não, às vezes aquilo ali, né, até te melhora, E né? tem todo um trabalho social para a gente encerrar essa edição. Eu queria Sim, que agora você falasse do seu grupo e dessa preocupação que vocês têm realmente de agregar e quer dizer, você falou, não, nós viemos para Arraial do Cabo justamente para abraçar a cidade, então apresentar aí o teu grupo, sim, como é que sim, vocês se reúnem, quando é, perfeito. e o que vocês fazem para além da roda, Sim, fora da roda, né? fora Como da é que o grupo roda. funciona? Então, eu faço parte hoje do grupo Capoeira Costa do Sol, né? O grupo Capoeira Costa do Sol foi fundado pelo mestre Cascão, que veio de um grupo chamado Capoeira Brasil, Uhum. né? E ele saiu, formou o seu próprio grupo, né? E assim, ele sempre está participando, né, de vários eventos dentro da cidade, né? O grupo foi formado para que a gente trabalhe com a nossa realidade da nossa cidade, Uhum. porque cada lugar, tem a sua realidade, Certo. né? Então, quando você se coloca assim, com um grupo de fora, às vezes você segue em regras, você segue em certos conceitos, né, até de estatuto mesmo do grupo, que não condiz com a sua realidade, do seu lugar, né? Então essas coisas foram fazendo E com acaba que criando resistência. cria resistência, exatamente, entendeu? Por exemplo, a gente tinha uma roda aqui mensal, todo mês. Uhum. E aí, quando a gente fazia parte do outro grupo, o mestre, mas que aqui a gente está fazendo roda trimestral, em 3 em 3 meses, Uhum. né? Só que para a gente aqui foi uma realidade que não foi legal, porque a roda mensal era muito boa, ela era muito bem aceita. E a gente seguiu aquele conceito ali e acabou atrasando um pouco. E agora estão mensagens. Agora a gente consegue E fazer onde é, mensagem. quando é, como é que a pessoa faz para Então, participar? lá é no espaço cultural, né? É um ponto de cultura em Arraial do Cabo, Uhum. né? É o espaço cultural Roça Velha. Lá são ministradas aulas terças e quintas, né? A partir das 6h30 da tarde. 6h30 não, 7 horas, que agora que voltou O o horário horário, né? de inverno. De inverno, a gente passou para 7 horas. E aí, então, a partir das 7 horas, 7 às 8, crianças, né? E de 8 às 9, adultos. Então, Gustavo, você estava falando que, inclusive, a gente estava falando dessa questão da importância da mulher. Vai ter evento, inclusive, lá no grupo dele, só para mulher, é isso mesmo? Sim, sim, teremos um evento agora, porque eu estou me fugindo a No data, segundo né? semestre. No segundo Vai semestre. lá e se informa. Isso aí, Vamos levantar perfeito, e perfeito. vamos se mexer, É né? isso aí, que Se teremos movimentar. esse evento aí somente para mulheres, né? Uma Legal. roda somente para mulheres. Teremos uma mesa de frutas
e vai ter um bate-papo também, né? Justamente dessa questão da importância da mulher, Uhum. né, dentro do mundo da capoeira, né? Porque é Em realmente todos muito os mundos, né, importante. na verdade. Todos os mundos, isso aí. Isso aí. Então, assim, é algo que não tem diferença, né? Não tem diferença entre o homem e a mulher, Com certeza. né? Para todas as idades, né? Não tem isso. Bom, então um esporte acessível, né? Universal. Universal. Só passar Perfeito. lá no Centro Cultural da Roça Velha Às 19 horas, terças e quintas. terças e quintas. Isso aí. Bom, então essa edição do podcast Calado vai ficando por aqui. Agradecer mais uma vez ao Gustavo, parabenizar aí pelo trabalho e a gente se encontra na próxima. Perfeito.